Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e comenta alguma coisa aí. Você também pode republicar este vídeo. Hoje venho aqui falar com vocês sobre o vestibular da UERJ, vestibular 2024 da UERJ, porque já saiu o tema da redação. E olha só qual foi o tema. Qual seria a moral da história em O Menino do Pijama Listrado? Quando a gente fala em moral da história, a gente lembra aquele tipo de coisa que a gente via em fábulas infantis, tipo A Cigarra e a Formiga e afins, né? Que às vezes a gente vê em desenho animado, que a gente aprendeu lá na escola, no maternal, na classe de alfabetização e por aí vai. Um tema bem simples, mas que eu, por exemplo, não cogitei e eu não vi ninguém falando sobre na palestra que a UERJ fez sobre este livro. O que eu vou fazer aqui agora então? Eu vou falar para vocês o que você poderia escrever na sua redação, levando em consideração esse tema. Eu faria o parágrafo de introdução da seguinte maneira. Primeiro período, faria uma abordagem histórica falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A gente falou tanto da relação do Bruno com o Shimu, todo aquele contexto, mas muitas vezes a gente esquece qual era o contexto. Estava ocorrendo ali uma guerra, Segunda Guerra Mundial, correto? Não vou falar mais a respeito, porque tem certas palavras que a gente acabou usando e pode desmonetizar este vídeo, muito embora o canal nem seja monetizado ainda, mas eu tenho certeza que você sabe até mais do que eu sobre esse evento histórico. Depois, eu ratificaria, eu usaria como tese falando que a gente tem dois ou mais modos de ver a mesma situação. Essa daí era até uma possibilidade de tema que eu cheguei a comentar aqui no canal. Olha só isso, você vai usar essa possibilidade de tema como a sua tese, né, fazendo as devidas adaptações. Logo depois, argumento 1. Isso tanto existe, essa tese tanto existe, que muitas vezes as crianças enxergam de um modo diferente essa situação, e você vai falar também que tanto é possível ver de dois modos a mesma situação, que acaba acontecendo que a pessoa nasce boa, ou seja, vai enxergar a situação de um determinado modo, porém, com o tempo, a sociedade a corrompe, passando a enxergar a situação de um outro modo. Se eu não me engano, foi até Rousseau que cunhou esta frase, correto? Então vamos lá para o nosso primeiro parágrafo argumentativo. O que você vai fazer? Você vai elaborar uma tese falando sobre isso, que as crianças enxergam de um modo diferente. Logo depois, como repertório, você pode citar aquele livro, aquele filme A Vida é Bela, o filme italiano A Vida é Bela, do Roberto Benigni, que eu cheguei a comentar recentemente aqui no canal, correto? Você lembra mais ou menos o enredo, lá no contexto da Segunda Guerra, uma família levada para um campo de concentração e o pai encena com seu filho um jogo, né, para fazer com que a criança não tivesse a noção exata de tudo aquilo que estava acontecendo, fazendo com que a criança tivesse uma noção totalmente diferente de toda a gravidade daquilo tudo. E por que a criança acaba tendo essa noção de mundo diferente da noção, da visão dos adultos? Pela inocência, pela inexperiência, inocência essa que muitas vezes, ingenuidade essa, que muitas vezes fazia inclusive que a gente ficasse com raiva do Bruno, não é isso? Em alguns momentos a gente ria de nervoso, em outros momentos a gente ficava com raiva, mas ele tinha uma relação com o Shimu, uma relação sem preconceitos, e acaba enxergando o Shimu de modo humano, assim como ele era, enquanto o pai dele não enxergava aquelas pessoas de um modo humano, falando inclusive que elas não eram seres humanos, beleza? No segundo parágrafo argumentativo, o que você vai fazer? Você vai ratificar. Você vai confirmar isso na tese, falando que o homem nasce bom, a humanidade nasce boa, mas a sociedade a corrompe. Aí, eu cheguei a comentar aqui no canal também, lá na outra rede social, eu usaria como repertório nesse momento o livro Por Lugares Devastados, que é a continuação de O Menino do Pijama Listrado, também de John Boyne. O que a gente tem nesse livro aqui? A gente tem a Gretel, a irmã dele, anos depois, dando mais ou menos a visão dela dos fatos. Vou até ler aqui, ó, o iniciozinho. Gretel tem 91 anos e vive no mesmo edifício há décadas, em uma área nobre de Londres. Por fora, sua vida parece tranquila, mas em seu íntimo estão as marcas de um passado obscuro e perturbador. Ela não fala sobre sua fuga da Alemanha ainda na juventude, muito menos sobre os anos de pós-guerra com a mãe, na França.
acima de tudo, não fala sobre o pai, o comandante de um dos maiores campos de concentração, certo? E aí eu usaria esse repertório aí e depois, por que que as pessoas acabam mudando? São as influências. A influência da família, a influência do pai da Gretel, a influência da educação. Lembra que eles recebiam um professor que doutrinava os dois ali? O Bruno muitas vezes negava esses ensinamentos, mas a Gretel estava sendo preparada para tal, né? Para ser, quem sabe, alguém na linha de sucessão que o pai estava ocupando. E o que que acontece? Acaba tendo como consequência, como efeito, uma visão deturpada, mas visão essa que pode voltar a ser uma visão positiva. Pelo jeito, a Gretel, por exemplo, tinha o quê? A Gretel tinha um, um arrependimento, como a gente pode notar aqui, beleza? Depois até é interessante, lá na outra rede social tem um vídeo, perdão, que eu leio essas partezinhas de Por Lugares Devastados. Sugiro que vocês vão até lá para ver esse vídeo. Aí depois, no que você faz? Você vai lá para o seu parágrafo de conclusão. O que você vai fazer? Portanto, aí você vai ratificar na sua tese falando que muitas vezes a gente tem duas ou mais visões sobre a mesma situação. Eu lembro de um episódio de Um Maluco no Pedaço, em que o Will e o Carlton eram processados pelo tio Phil por causa de uma festa que eles acabaram fazendo na mansão, desobedecendo o tio Phil. Aí tem um momento que o tio Phil conta a versão dele, o Carlton conta a versão dele, o Will conta a versão dele, e depois tem a versão oficial, ou seja, 4 versões de uma mesma história. Olha só isso. Também vale lembrar de um filme do Woody Allen chamado Melinda e Melinda, em que um grupo de cineastas está num café discutindo sobre a comédia e o drama, e eles combinam de contar uma história, uma mesma história, mas sob o ponto de vista dramático e sob o ponto de vista da comédia. A gente vai observando como as histórias acabam ficando bastante parecidas, lógico que variando de tom, e muitas vezes você não consegue enxergar o que é comédia e o que é drama, beleza? Depois você retoma os argumentos. Quais são os argumentos? Falando que as crianças enxergam de um modo diferente, que a sociedade nasce boa, mas que o homem nasce bom. A sociedade, né, nasce boa, mas é corrompida pela própria sociedade. E qual vai ser a sua frase de fechamento? Você pode fazer uma frase de fechamento, quem sabe, retomando brevemente outros livros que estiveram presentes nessa jornada do vestibular 2024 da UERJ, né? Falando que o Bruno tinha o seu amigo ali naquele campo, certo? Que era o amigo do pijama listrado, mesmo vivendo anos de chumbo. Olha só que interessante. Eu cheguei a comentar que você poderia usar como repertório o conto Anos de Chumbo lá do livro Anos de Chumbo e Outros Contos, beleza? Enfim, pessoal, espero ter ajudado. Gostaria que vocês falassem aí para mim o que vocês escreveram na redação, qual foi a dificuldade que vocês tiveram, e nos próximos dias vou falar aqui também sobre a prova de língua portuguesa para quem fez esta prova, ok? Então faz o seguinte, ó, para provar para mim que você ficou até agora aí falando, né, mais uma vez de moral da história, escrevam aí a história da cigarra e da formiga, certo? Escrevam aí a história da cigarra e da formiga. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.